Então esse capítulo de Números, capítulo 13 aí, no capítulo 13, né, Números, conta a história. Moisés estava ali, depois de ter passado pelo Mar Vermelho, né, estava ali já na entradinha da terra prometida, já estava chegando. E ele então manda alguns espias, né? Se você ler com atenção aí do versículo 4 até o 15, você vai ver que ele vai nomear 12 pessoas, 12 príncipes, um de cada tribo, né? E ele manda que esses 12, eu não vou ler o nome de todos aqui, mas você vai perceber que ele pega um de cada tribo e ele fala: agora vocês entrem lá na nossa terra prometida, a terra que Deus nos prometeu, e eu quero que vocês vejam como é esta terra. E eles entraram. Eles foram, espiaram, né? Versículo 21. Eles espiaram aquela terra e foram desde o deserto de Sim até Rob, no caminho de Emá. Subiram ao Neguebe e foram a Hebron, onde se encontravam Aquimã, Sisá e Tomai, filhos de Enaque. Hebron fora construída 7 anos antes de Tanis, no Egito. Esses filhos de Enaque, ou os Enassins, quando você ouvir essa palavra, significam gigantes, né? E foram até o vale de Escol, onde cortaram um ramo de uva, de videira, que 2 homens tinham que carregar numa vara. Alguém já viu um cacho de uva desse tamanho? Só para ter uma ideia de como aquela terra era fértil, né? Então eles foram lá, cortaram um ramo daquele tamanho e voltaram, né? Levando aquele cacho de uva, né? Você imagina a cena? 2 homens para carregar um cacho de uva, de tão grande que é. Ainda bem que não existe mais, então a gente ia pagar uma fortuna por isso, né? Vamos contentar com aquelas verdinhas que a gente chupa mesmo, tá bom demais, né? E quando eles voltaram dessa exploração, aí começou a tragédia do povo de Deus. Eles foram em 12 exploradores. E aqui começa o grande problema que se torna, na verdade, se torna a Jericó de hoje, se torna para nós a batalha de hoje. Eles viram a terra, frutos maravilhosos, mas os olhos deles ficaram fixos só nos gigantes. Eles esqueceram todo o resto, esqueceram a promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus? Que eles iam possuir aquela terra. É uma promessa de Deus. Esqueceram a palavra de Deus, porque Deus já havia falado que aquela terra era fértil, e eles comprovaram trazendo um fruto enorme. Esqueceram as vitórias que o Senhor já tinha dado para eles antes. Esqueceram tudo. Esqueceram a abertura do Mar Vermelho. Esqueceram tudo. E por um momento eles só tiveram olhos para uma coisa: para os gigantes. E daqueles 12, só 2. Se você ler com atenção, só Caleb e Josué, a partir do versículo 30, os únicos que defendem que realmente a terra tem gigantes. Veja, eles não negaram que havia gigantes. Eles não negaram. Só que 10 disseram assim: olha, os gigantes são muito grandes, nós vamos ser igual gafanhotos para eles. E quantos de nós, né? Quando acontece um problema, chega o desemprego, a doença, às vezes a gente passa por um momento de enfermidade, chega uma solidão, uma traição, chega, sei lá, qualquer coisa que chega, a gente se enxerga desse jeitinho aqui, ó. Parecíamos gafanhotos comparados com eles. Versículo 33, né? Quantas e quantas vezes você já passou por isso? Não? Você sentiu um gafanhotinho alguma vez ou não? Já sentiu? Pode levantar o braço. Já passou por isso? Se olhar para uma situação e falar assim: mas isso é muito grande para mim. É exatamente assim. 10 viram os gigantes e se enxergaram como gafanhotos. 2 viram os gigantes e se enxergaram maiores do que aqueles gigantes. Veja, eu queria tanto que você pudesse entender isso, meu irmão. Não havia gigantes diferentes para 10 e para 2, né?
Não foram gigantes diferentes que eles viram. 10 viram gigantes muito grandes e 2 viram gigantezinhos. Não sei se gigantezinhos podem existir, mas vai que existe, né? 10 viram gigantes enormes e 2 não. Eles tinham visto os mesmos gigantes. E eu falo para vocês, gente, eu trabalho com orientação há muito tempo já, graças a Deus. E eu vejo que a vida é desse jeito mesmo. Eu vejo pessoas passando exatamente por um problema igual. Morreu um filho. Há pessoas que pegam aquele gigante chamado morte e tiram daquela morte uma lição para ser ainda mais forte do que antes. Outra pessoa passa a mesma situação, morreu um filho. Ela entra em pânico, desespero, não consegue mais viver. Uma pessoa perde o emprego. Daquele desemprego, ela cria coragem, cria força. Quantas vezes até eu conheço histórias de pessoas que, porque perderam o emprego, se viram obrigadas a abrir uma empresa, ou a descobrir coisa nova, a ir estudar, e daquilo que elas eram nada se tornaram grandes, né? Aí você pega uma outra pessoa, perdeu o emprego, você vai encontrar ela na casa dela, embaixo de uma coberta, chorando. Ai, como que eu vou fazer? Eu tenho mais de 40 anos. Não é assim? A mesma situação, sempre a mesma situação. Quantas vezes, né, o Moretti passou com a mãe lá o tratamento do câncer, o Bruno Gon, que já deu até o testemunho aqui, né? Você vai lá, principalmente em Barretos, mas aqui também, na oncologia, 2 pessoas com o mesmo diagnóstico, câncer. E uma você vai ver que está ali, falando, olha, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou morrer sabendo que vivi. E a outra, ai, não podia ter acontecido comigo, eu sou tão boa, né? É o mesmo gigante. A vida é igual para todo mundo, viu, gente? Não há vida fácil para ninguém. 10 viram os gigantes, se sentiram como gafanhotos. Eu gosto muito dessa frase de Josué. No capítulo 14. A partir do finalzinho do versículo 7, quando Josué, no versículo 6, né? Você vai ver que Josué e Caleb rasgam as suas vestes, né? No capítulo 14. Aí ele começa a dizer assim: a terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, introduzir-nos-á nela e nos-la dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor e não tenhais medo do povo dessa terra. Devorá-lo-emos como pão. Essa última frase aqui, gente, é uma frase que desde que eu a conheço, eu procuro colocar diante dos inimigos da minha vida. Não pessoas. Eu não tenho nenhum inimigo como pessoa. Os inimigos que Satanás tenta nos impor. E olha que eu passei pelo desemprego, morte de pessoas que eu amo, doença séria com os meus filhos. Preste atenção como é que Josué termina essa frase: não existe mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles. Gente, Josué olhou para os gigantes e falou assim: coitadinho deles, eles não têm mais salvação, o Senhor está ao nosso lado. Sabe aqueles gigantes? Coitadinho deles, não há mais saída para eles, não há mais salvação para eles. Veja, os mesmos gigantes que todos os outros viram, né? Os outros eram aí o Samuá, o Igal, Falte, os nomes bonitos, né? Gade, Amiel, né? São os nomes dos outros príncipes. Os outros todos olharam para os gigantes, se encolheram, né? Os gafanhotinhos. Os gafanhotinhos se encolheram e então os gigantes cresceram. Cresceram, e é interessante, gente, porque a partir deste momento todo o povo se revolta, né? Afinal de contas, né? O que é democracia? Alguém sabe? O que é democracia? É o governo do povo, para o povo, pelo povo. Portanto, numa votação de 12, 10 votam em uma coisa e 2 votam em outra, quem ganhou? Os 10. Por isso que não existe democracia cristã, viu, gente?
Esse negócio de falar que a voz do povo é a voz de Deus é besteira. É só você ler esse trecho aqui que você vai ver que eu não estou mentindo. Aqui é um dos primeiros lances democráticos, né? 10 contra 2. Não vamos entrar, é gigante, né? 10 dizendo que não podia, 2 dizendo que podia. Quem ganhou? Os 10. E naquele dia aconteceu um fato interessante, porque os gigantes ganharam a guerra sem lutar. Você acredita num negócio desse? Eles ganharam a guerra sem lutar, porque então Deus manda que Moisés leve todo o povo de volta ao deserto, e aquele povo que em 40 dias tinha chegado até a boca da terra prometida, demora 40 anos para entrar, e todo aquele povo reclamão morre sem conhecer a terra prometida. Coisa triste, hein, gente? Coisa triste. A murmuração é um pecado gravíssimo. Meu irmão, minha irmã, não importa o que você esteja passando. Eu sei. É muito duro passar pela morte de uma pessoa amada. É muito duro passar pelo diagnóstico de uma doença que talvez, aos olhos humanos, seja incurável. É muito difícil passar pelo desemprego, pela traição. É difícil. Mas, meu irmão, aprenda uma coisa: eu nunca vi a murmuração fazer bem a alguém. Você já viu? Você já viu alguém que murmura ser mais feliz? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Pessoas que murmuram contra os filhos, contra marido, contra esposa, contra pai, contra mãe. Gente, se tem uma coisa que me deixa triste é quando eu vejo uma pessoa falando mal do trabalho dela, né? Trabalho. De vez em quando eu pergunto para algumas pessoas, né? Professor é bom nisso, né? Eu tenho irmãos professores, né? O professor está sempre reclamando do trabalho dele. De vez em quando fala assim, mas onde é que está a algema aí no seu pé? Cadê aquela bolona? Porque você fica reclamando o dia inteiro. Sai de lá, meu irmão, vai vender Dunga Dog, pô. Vai vender Dunga. Vai catar papel na rua, eu já catei, eu sei como é que é. Fica o dia inteiro, entra na sala de aula reclamando, sai reclamando, chega em casa reclamando, pega o olerite reclamando, faz empréstimo reclamando, tudo reclamando, né? Tudo reclamando. E você percebe que às vezes a pessoa viveu a vida toda reclamando, se aposenta naquela profissão, com casa, com carro, viajou, criou os filhos, mas foi infeliz, 20, 30 anos reclamando, meu Deus. Ainda corre o risco de ir para o inferno, que é pior, né? Porque passou a vida inteira com ingratidão no coração. Então de vez em quando eu pergunto, meu irmão, cadê a corrente no pé? Porque você deve estar aí por obrigação, né? Deve ter um cara com uma arma na tua cabeça. Mas ninguém paga a minha conta. Meu irmão, tem um monte de jeito de pagar a conta. Quando eu fiquei desempregado, a minha esposa foi fazer bolo, e pagamos nossas contas. Eu conheço gente que vende calcinha, vende Avon, vende, vou fazer propaganda aqui, né? Jequiti, né? Vende tanta coisa por aí, né? E está todo mundo vivo. Meu irmão, minha irmã, você vai passar 30 anos numa profissão que você detesta, murmurando. Você está na boca da terra prometida e se sentindo um gafanhoto. Que coisa triste que é a vida da gente. Esses gigantes é que são os formadores da muralha de Jericó. É assim que a muralha de Jericó vai se formando na vida da gente. Meu filho foi estudar fora, né? Foi embora. E muitas pessoas vêm assim, né? E aí, como é que está o coração? Vocês estão muito tristes. Gente, nós estamos numa felicidade tão grande, saudade muita, nossa, né? Nem penso. Mas, gente, eu acompanho pai e mãe que leva filho na porta de cadeia direto. Eu acompanho pai e mãe que leva filho para o hospital, que leva filho para cemitério por desobediência. Eu vou estar triste porque meu filho passou numa faculdade, misericórdia. E tem mãe que o filho passou e não deixou estudar. Você acredita num negócio desse? Porque ela acha que ela que vai cuidar do filho. Aí o filho morre nos braços dela e fala assim, ai meu Deus, como é que o senhor deixou? Eu falo, não fui eu que deixei, você que sufocou. Conhece a história da mulher que ajudava os outros na Santa Casa? Eu já contei aqui, mas conta de novo. Conhece a história? A mulher ia na Santa Casa porque tinha um coração muito bom. E ela achava assim que se não fosse ela, a Santa Casa não andava. Então ela andava naquela Santa Casa para ajudar os outros, né? E de vez em quando ela quebrava as enfermeiras, né? Porque ela via uma pessoa lá chorando de fome, ela ia lá e dava uma comidinha escondida. E aí aquela pessoa estava de jejum, ia fazer o exame naquele dia e não podia mais. E por causa daquilo a pessoa tinha que passar 1 ou 2 dias a mais naquela Santa Casa. E volta e meia ela atrapalhava, né? A pessoa chegava lá e falava assim, eu quero tanto ir no banheiro, e ela levava no banheiro. Aí a pessoa voltava,
A enfermeira: mas a senhora levou ele no banheiro, esse primeiro xixi dele aqui era do exame, agora só amanhã. E ficava o infeliz lá mais um dia, querendo fazer o bem, querendo fazer o bem. E um dia essa mulher toda poderosa, sempre assim: ai, mas a enfermeira que está errada, né? Eu sei o que eu estou fazendo, né? Não é assim que a gente age? Eu sei, né? E aí ela passou e tinha um cara todo entubado lá, suado, pensa num homem suado, né? Como disse, eu fui domingo numa missa, né? O calor de Araçatuba diz que é tão grande que o diabo, quando vem para cá, passa protetor solar, diz que a coisa é feia. É pior do que o inferno, né? O diabo, para vir para cá, passa protetor solar. Se eu vou para Araçatuba, tem que passar um protetor solar, né? Então esse calorzão de Araçatuba, o cara lá entubado, né? Sem poder falar nada, aquele suor. Eu falo assim: ai, tadinho dele, né? Deve estar sofrendo demais. Eu vou lá só para ficar enxugando o suor dele. E ela foi, né? Do lado da caminha dele, e enxuga o suor de um lado e do outro. Daqui a pouco o cara... E ela: o que está acontecendo? Ele não podia falar, pediu uma caneta, né? E ela pegou e passou a caneta e papel para ele, ele começou a escrever e morreu na frente dela. Aí o coração dela, coração, né, de quem é bom, né, vou fazer o último desejo dele, eu vou satisfazer. Aí ela pegou o papel e começou a ler: pelo amor de Deus, tira o pé de cima do tubo de oxigênio. Não deu nem tempo de escrever, né? É uma história, mas muitas vezes nós é que matamos os nossos filhos. Muitas vezes nós é que pegamos o nosso desemprego. Muitas vezes nós é que procuramos a enfermidade, porque nós não conseguimos nos lembrar da promessa e da palavra de Deus. Pode entrar na terra prometida, eu vou dar ela para vocês, e é uma terra que mana leite e mel. Mas quem acredita nisso? Ninguém acredita. Então os gigantes se formam porque nós não entregamos nada para Deus, né? A gente entrega com uma mão e segura com a outra. Não é assim que a gente faz? Você já tentou pegar uma coisa de uma criança que não quer dar? Você segura com uma mão e ela puxa com a outra, você segura com uma mão e ela vem pendurada junto, mas não solta. A gente faz isso com Deus. Deus, eu te entrego a minha família. Deus fala: que bom, que bom. Então eu vou repetir teu filho de ano. Aí você vai, tira ele da escola que ele está e coloca numa escola pública para ele passar, né? Quer dizer, você entregou para Deus, mas ficou lá penduradão na alça, né? Vou dar o meu jeitinho brasileiro. Deus, eu preciso desse emprego, abre essa porta para mim. Você orou, mas ficou sabendo que se você for lá conversar com alguém, passar uma graninha por trás, o cara abre a porta, né? Bom, vai que Deus não faz, né? Então vou fazer eu, né? Mais fácil. É assim. A gente entrega de um lado uma mão, puxa com a outra. Entrega com uma mão, né? Puxa com a outra. É isso que a gente faz. Gigantes. Nós nos enxergamos como gafanhotos. Gente, o que eu percebo hoje é que eu estou dizendo de nós, de mim, estou me colocando aqui. Nós nos enxergamos como gafanhotos, né? Nós nos enxergamos como abandonados por Deus. Nós nos enxergamos abandonados por Deus. Nós não conseguimos acreditar que Deus vai à frente, abrindo o caminho. A gente canta muito isso aqui, né? Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Não é isso? E não sei se você sabe, mas cada uma dessas frases aqui, ela é tirada da palavra, né? Essa música não foi feita porque uma pessoa achou bonito falar assim que Deus abre as portas para ninguém mais fechar. Não, está escrito no livro de Apocalipse, né? Deus abre portas para ninguém fechar e fecha portas para ninguém abrir. Ela não tirou da cabeça dela que Ele manda anjos. Não, Salmo 90. Aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para que não tropecemos em pedra alguma. Hebreus 1,14. Os anjos são espíritos criados por Deus a serviço daqueles que estão a caminho da salvação. Então não é coisa inventada, é palavra de Deus. Mas você crê nisso? E é gozado, o ser humano é tão engraçado, né? Quem crê nisso? Levanta o braço. Pode levantar, você crê? Mas é engraçado como você crê nisso quando você não está precisando disso, né? A hora que você está precisando de sair água, você crê que Deus é capaz de tirar água da pedra ou não? Mas a hora que você precisa tirar água da pedra, você espera Deus agir ou não? Não é gozado? A gente crê em Deus quando nós não estamos precisando crer. Quando a gente precisava de crer, a gente para. É interessante isso na vida da gente. A hora que a gente precisava de usar toda a fé que nós temos, a gente começa a murmurar, vacilar, os gigantes se levantam. E então a gente volta para o meio do povo de Deus. Os espias não foram fazer amizade com os gigantes.
Nós não precisamos de sair da igreja. Nós voltamos para dentro da igreja, e dentro da igreja nós somos medrosos, vacilantes e murmuradores. 3 características de gafanhotos, viu gente? 3 características. Medrosos, tem medo constantemente, medo de morrer, medo do futuro, medo de ficar desempregado, medo do marido abandonar, medo do filho usar droga, medroso. Vacilante, todo gafanhoto vacila, né? Todo gafanhoto fica, né, o gafanhoto até fica sempre com aquelas perninhas cruzadinhas, já pronto para dar um pulo, né? Porque para ele nada vai dar certo, né? O gigante é muito grande, né? E todo gafanhoto é murmurador. Como eu ganho pouco. Como minha mulher está acabadinha, né? Ela está acabada porque casou com você. Se tivesse casado com um cara melhor, talvez estivesse mais inteira, né? Como meu filho não é tão inteligente, né? Como o Araçatuba não presta. Né? Murmura. A igreja católica, eu não sei, né? A igreja católica não vai para frente. Se você faz parte de outra religião, é a mesma coisa, né? A igreja não sei o quê, a minha comunidade, o meu grupo de oração. Murmura. Medo, vacilo, murmuração. Características de gafanhotos. Quantos gafanhotos será que nós temos? Olha para o seu lado aí, está vendo algum gafanhoto por perto assim ou não? Ou vai precisar de um espelho? Ou será que nós vamos precisar de um espelho, né? Medo, vacilo e murmuração. Nada está bom, sempre vacilando, né? Dá aquela trovoada às 6 horas da tarde. Será que eu vou no grupo hoje, né? Vai que chove, né? Mais fácil não ir, né? Vou não, né? O vacilão, né? Eu peguei a Bíblia para ler, mas estava tão difícil, não vou ler hoje não. Hoje eu estou tão cansado, né? Estou tão cansado que Deus vai entender. Meu irmão, Deus sempre vai entender. Deus nunca deixou de entender ninguém. Nunca deixou. E vai te respeitar. Sempre vai te respeitar. Tuas escolhas, tuas decisões. Respeitou. Tanto respeitou que se você ler o versículo 28, né? Números 14, 28. Dir-lhes-á: juro por mim mesmo, diz o Senhor, tratar-vos-ei como vos ouvi dizer. Gente, preste atenção nesse versículo, Números 14, 28. Tratar-vos-ei como os ouvi dizer. O que eles diziam? Era melhor morrer no deserto, era melhor ser escravo. Deus ouviu. Já que vocês pensam assim, volta para o deserto ordinário, vai para lá. Quantas vezes, né? A gente vem e ora uma hora e meia por semana aqui, 1 hora na missa, quando vai, né? E durante a semana, como que é a sua oração? Eu não oro. Você que pensa que você não ora. Cada vez que você fala assim, maldito dia que eu casei, você acabou de orar. Cada vez que você fica falando assim, era melhor não ter nascido, você acabou de rezar. Eu não devia nem ter ido para a igreja, porque depois que eu fui para a igreja piorou muito. Você acabou de fazer sua oração, que você não sabe mesmo. Eles não achavam que eles estavam orando. Quando eles falavam assim, melhor era ter morrido no deserto, eles achavam assim, Deus não deve estar escutando. Deus está escutando. Está escutando. Não quando você fala, né, no momento de nervoso, não é isso que Deus. Mas aqui não, aqui eles falaram sério, falaram pensado. Meu irmão, minha irmã, os gigantes, preste atenção no que eu vou te falar. É uma frase tão besta, tão pequena, mas eu já vi mudar a vida de muita gente. Todo gigante tem exatamente o tamanho que você der para ele. Amém? O que eu acabei de falar então? Repita aí, vamos ver se você entendeu. Agora usa isso para você. Todo gigante tem o tamanho que eu der para ele. Pode falar isso. Amém? Qual o tamanho então do desemprego? Você que vai dizer, não sou eu. Qual o tamanho da morte? Qual o tamanho? Qual o tamanho do abandono do teu marido ou da tua esposa? Você que vai dar o tamanho. Qual o tamanho do teu filho estar usando droga? Esse tamanho é você que dá. Eu conheço mãe que tem filho preso, filho usando droga, e você a encontra vivendo. E outras que só de pensar nisso já estão com depressão, né? Esse meu filho usa droga, meu Deus do céu. Já morreu antes, né? Nem precisa de usar droga, já morreu. É igual os gigantes, eles não precisaram de lutar. Eles ganharam a luta sem lutar.
Tem mãe que vai ser infeliz a vida inteira porque vai ter medo do filho usar droga. E mesmo que ele não use, ela vai ser infeliz. De tanto medo, gafanhoto, né? Medroso, vacilante, murmurador. Gafanhoto. Então o gigante tem o tamanho que eu der para ele. Você já viu como é que o apóstolo Paulo encarava, por exemplo, a morte? Você já viu como é que ele encarava a morte? Coríntios 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? Colossenses ou Gálatas, eu não me lembro agora de cabeça, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? O que o padre Fábio canta não saiu da cabeça dele, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão. Não se para de amar, cantar, lutar. De lutar até chegar ao céu. Isso não foi tirado da cabeça de poeta. Isso é bíblico. Morrer é lucro. Mas qual é o tamanho desse gigante para você? Paulo dizia que a morte estava debaixo dos pés dele. Para você a morte está onde? Acima da sua cabeça? Então ela é maior do que você, meu irmão. O desemprego está onde na tua vida? A velhice está onde na tua vida? Eu não entendo o pessoal que tem medo da velhice. Eu só conheço um jeito de não ficar velho. Alguém sabe qual é? Eu conheço um jeito, morrer novo, né? Só tem um jeito de você não ficar velho, morra novo. Ué, senão você vai ficar velho. Ficar velho é a maior vitória que nós podemos ter nesta terra, né? Não há nenhuma maior do que a eternidade, obviamente. Mas gente, que alegria. Eu quando fiz 40 comemorei. Quando fizer 50, vai demorar 20 anos ainda, mas eu vou comemorar. Então o sobrinho meu que faz 4 anos que ele faz 38, né? 4 anos, que tem a mesma velhinha de 38 lá, né? Então, ficar velho é uma vitória. Porque só tem um jeito. Muitos queriam ter ficado velhos, você vai no cemitério e está lá. 23 anos, 22 anos. É uma vitória. Por que ter vergonha, ter medo da idade? Por quê? É porque nós enxergamos esses gigantes, né? Gente, eu estava vendo eu não lembro nem que artista que eu vi ontem, conversando, que ela estava quase babando assim, né? Deve ter sido do Botox, né? Então as mulheres com medo das rugas, tá ficando tudo igual, né? Parece que saíram de uma fábrica. Eu assisti um filme uma vez que chamava Mulheres Perfeitas, né? Eram todas robotizadas, então era tudo igualzinha. Então aqueles beição, né? As fábricas de batom estão lucrando, porque para passar batom naquele beiço deve ir uns 3 batons, né? Cada saída de casa é 2 batons que vai embora, não tem jeito, né? Porque ali não passa batom, ali pinta. Né? Passa batom com aquelas brochas de pintura, porque né? Para não ter ruga no olho, fica aquele olho inchado, né? A testa reta. Não sei se você já prestou atenção, algumas pessoas da televisão, elas não têm mais expressão facial. Você não sabe mais se elas estão preocupadas, tristes. Não dá para saber, porque aquela testa reta, tudo cheio de botox. Então elas fazem cara de surpresa, cara de alegria, cara de tristeza, tudo assim. Não tem mais, é tudo aquela testona esticada, não tem uma ruga, então fica assim, ó. E a boca semi-aberta, né? Tem umas que tem um buraquinho aqui, você pensa que é cova, não é, um umbigo, né? Esticou tanto que o umbigo... verdade, o umbigo tá aqui. Ai, que covinha linda, não, aqui é um umbigo, filho. A covinha já passou, tá aqui, né? É coisa triste de ver. Por quê? Medo, vacilo, murmuração. Não conseguiram se sentir amadas até hoje. Gente, que coisa gostosa é deitar com a minha esposa. Mais de 20 anos de casado. Cada cabelo branco que cada um de nós tem, cada ruga que cada um de nós tem, cada defeito que cada um de nós tem, cada cirurgia, cada cicatriz, elas existem porque nós lutamos juntos e conquistamos juntos. Isso é alegria. E ela sabe que eu a amo e eu sei que ela me ama. Não importa a cor do cabelo, não importa o tamanho da barriga, não importa. Não importa. Então, meu irmão, minha irmã, nesta primeira noite, semana que vem nós vamos falar sobre a batalha em si, sobre como vencer esta batalha, para depois entrar no cerco de Jericó propriamente dito. Mas nesta noite, eu queria te convidar a olhar para a tua história, para a tua vida, e ver que tamanho você tem dado para os gigantes da tua vida. Qual o tamanho que você tem dado? Emprego, família, passado, né? Tem gente que o passado deles é tão grande que se ela tiver 30 e viver mais 70 não vai adiantar, porque esses 30 são enormes, né? Tem gente que o passado delas é enorme, muito grande. Então elas não vão conseguir viver o futuro nunca. Doença. Às vezes o médico, ontem eu estava conversando com uma pessoa jovem, e ela teve um AVC, né? E ela falava assim,
E eu sei que eu vou ter outro. E a esposa corrigindo: não, para de falar isso, né? Quer dizer, você vê, a pessoa já aceitou aquilo como um fato consumado, é um gigante para ela, é algo para o qual ela já está declarando na frente das filhas e tudo mais. Eu sei que eu vou ter outro, eu sei que eu vou morrer. Sabe, a gente coloca gigantes na vida da gente, sem que a gente perceba. Ah, meu marido me traiu, nunca mais eu vou ser feliz. Ah, minha esposa me abandonou, nunca mais eu vou ser feliz. Meu filho morreu, nunca mais eu vou ser feliz. Eu lembro da minha sogra, quando meu cunhado com 29 anos faleceu, e ela declarou lá para nós, né? Nunca mais vai ter Natal. E a minha esposa disse: mãe, Natal vai ter todo ano, nós é que vamos decidir se nós vamos celebrar ou não. Olha que coisa linda, gente. E graças a Deus, já se passaram 13 anos, acho, da morte do meu cunhado. Nós nunca falhamos um Natal em louvor, em alegria, na paz de Jesus, com saudade, mas em vitória. Que tamanho tem os gigantes da sua vida? Nesta noite eu quero te convidar a olhar para esses gigantes, e se você quiser, colocá-los no seu devido lugar. Josué já declarou, não é? Não há salvação para eles. Meu irmão, tenha pena da morte, ela nunca vai nos vencer, amém? Nunca. Tenha pena da enfermidade, né? Tenha pena daqueles que acham que vão conseguir atacar a sua vida, né? Eu tenho um sobrinho lá em Campo Grande, fiquei sabendo hoje, né? Ele passou um período muito difícil, conseguiu agora o trabalho dele lá, e uma pessoa que se sentiu prejudicada falou para ele que ele não chegaria, fez uma bruxaria, trabalho mesmo assim, falou que ele não chegaria à terceira semana do emprego. E a terceira semana se completa agora na sexta-feira que vem, não é? E eu declaro em nome de Jesus que isso não é nem um anão, é um mini anão, né? Não vai ter efeito, maldição sem causa não virá, e eu sei que o Senhor está ao lado dele. Que tamanho tem o gigante? Você que vai determinar isso. Josué e Caleb olharam para os gigantes e disseram: coitado deles. Os outros 10 príncipes olharam para os gigantes e falaram assim: coitado de nós, né? Você está tendo dó de quem? De você ou dos que estão indo contra a tua vida? Você tem dó do câncer que está querendo te atacar, ou dó de você? Você tem dó da pessoa que te trai, ou de você? Você tem dó do patrão que te mandou embora, ou de você? Coitado deles, coitado deles, coitado deles. O tamanho do gigante é o tamanho que você der para ele. Vamos ficar em pé?